Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor, eu sou host do Love the Problem, que é o podcast oficial da Nauer e da K21. Sou trainer de Design Thinking e técnicas de facilitação na K21 também, e uma grande entusiasta de temas como inovação, cultura, agilidade, diversidade. Espero poder trazer aqui, junto com o Molério, conseguir democratizar todo esse conteúdo que a gente vai construir junto ao longo desse momento nosso aqui. Muito obrigada pelo convite. Que isso, obrigado vocês por ter aceitado, a gente fazer esse evento junto. O Chewy que deu a ideia lá atrás, falou, vamos fazer junto? Eu falei, vamos. Por quê? Eu vou já dar o spoiler. É um dos workshops com a melhor nota que eu já vi no Agile Brasil que esses caras fizeram. Então, na hora que eu e o Baldinho fizemos lá como track leader, a gente olhou ali e falou, caramba, isso tem que estar no evento, não pode ficar fora. O nível de responsabilidade tá... Então, não é isso que eu tava pensando? Aí, de repente, ele colocou agora, ó, e a gente conversando, vamos lá fazer o workshop, vamos. E agora a gente tem que fazer o workshop. Workshop, quero ver. Mas, gente, antes da gente falar do tema do workshop em si, por favor, meninos, se apresentem para quem tá assistindo a gente. Chewy, gente, Chewy não é o nome, ele vai se apresentar direitinho. Luquinhas também, por favor. Ah, não é? Ah, é? Não, já faz tanto tempo que, né, Chewy virou minha alcunha que eu já nem sei mais diferenciar qual é o nome, qual é o apelido. E pra quem tem acompanhado aí a mim e a Lucas, talvez a galera já esteja começando a achar que a gente é um só, de tão junto que a gente anda em tudo que é episódio de podcast, live, né, workshop, treinamentos. SG Rio, no ano passado, estávamos juntos, esse ano de novo, vamos lá. E agora, né, no Agile Brasil, super especial. Bom, gente, eu sou o Rafael Montenegro, esse é o meu nome oficial, mas todo mundo me conhece como Chewy. Eu sou aqui da Nauer e K21, sou head de consultoria na Nauer, estou aqui desde 2018, né, da K21. Trabalho principalmente aqui com a parte de produto, inovação, assim como a Flor, sou entusiasta desse assunto, né? Trabalho com isso já há algum tempo. E desde 2019 que eu comecei também nessa jornada aí de me tornar Flight Level Guide, né? E ao longo dos anos aí de pandemia e até hoje tenho, né, desempenhado esse papel aqui também no Brasil. Lá no começo, junto com o Lula, com o Garrido, com o Zé. O quadro foi mudando ao longo do tempo, mas continuo aqui firme e forte nessa missão de trazer um pouco sobre Flight Levels, né, e esse workshop que a gente vai fazer no Agile Brasil e que a gente vai falar aqui hoje tem tudo a ver com isso, com outros assuntos também que a gente está trazendo aí para complementar essa perspectiva. É isso. Luquinhas? Obrigado. Vamos lá. Eu sou o Lucas Freitas, também estou aqui na Nauer K21 desde 2018. Já passamos por várias jornadas, vários clientes, vários contextos. Assim, o Chewy tá nessa parte que ele consegue conciliar o treinamento, que a gente chama, né, educação, ele fica lá dando aula e vai pro front também, e nesse meio tempo eu tenho vivido muito no front dessas coisas que a gente tem estudado e aplicado. E aí, como ele falou, que a gente vive muito juntos, aqui a gente atua em times. Nós estamos no mesmo time, ou fomos do mesmo time por muito tempo. Então, era praticamente a dupla dinâmica. Esse workshop, inclusive, surgiu na viagem que fizemos Bahia-Sergipe para o Agile Brasil do ano passado. E aí vocês imaginam, Bahia-Sergipe de carro, nós dois de carro, a gente tinha muito assunto para conversar. E aí a gente foi praticamente discutindo temas e assuntos e explorando coisas, e é assim que a gente vai montando os próximos temas, de coisa que a gente tá usando, de coisa que a gente tá aplicando, que a gente gosta de fazer e que a gente gosta de falar. Então vocês vão ver muito do que a gente discute, do que a gente estuda. Vai ser tipo um papo como se a gente estivesse viajando para o Agile Brasil, dessa vez no Rio. Não estamos indo para Aracaju, estamos numa viagem online rumo ao Rio de Janeiro. Então já poderia dizer que tem um bromance aí? Já? É claro. É tipo isso. Nem te conto o que tem por trás dessas histórias aqui. Eu já tava imaginando música rolando no carro, vocês aí cantando, trocando Exatamente. ideia, workshop. Dois amigos solo numa jornada através do sertão nordestino. Virou filme da sessão da tarde já. Eu acho
acho que é isso. E aí, trazendo isso da comunidade, daí o Agile Brasil sempre já... Não, do Agile Brasil eu vou desde 2018, desde Campinas eu vou lá. E aí acho que é isso, você vai encontrando as pessoas, às vezes você vai pegando a carona e vai pro próximo evento. Acho que é muito disso a comunidade, né? E aí, na posição de fala, como um dos organizadores, o Agile Brasil é um evento de voluntários ali. Eu sou track leader da trilha de eficiência, de estratégia e governança. E aí, oficialmente, o Agile Brasil vai acontecer dia 18 e 19 junto com o Scrum Gather Rio. Tem link aqui no post. Vai ter link do Love the Problems também aí no Spotify, a Flor vai colocar, que daí vocês podem comprar. E esse ano, as comunidades têm desconto maior do que já teve em toda a história. Então, 20% de desconto ali na veia. Então, vocês compram, entra lá, vamos fazer desse evento aí ser magnífico e desmistificando topologias da organização. E aí, o que me falam disso aí já? Por quê? O que é? Como é? Vamos aprofundar. Tem uma hora de papo. Vamos aprofundar. Deixa eu chegar no ponto de como chegamos nesse workshop ou nesse ponto. Durante as conversas na viagem longa, a gente estava sentado e o Chewie, enquanto o Flight Level Guide, falou assim, cara, sabe uma dificuldade que eu tô tendo na hora de passar o conteúdo na aula, ou que as pessoas trazem muita dúvida? É depois que a gente tá explicando ali a topologia, que as pessoas desenham a arquitetura da informação, fica difícil de entender exatamente para onde a gente vai. Eu disse, como assim? A gente entende, começa a conectar os pontos, a gente desenha como a informação flui, faz todo aquele trabalho quando eu estou trabalhando com o Flight Level, certo? Certo. E aí as pessoas têm uma dúvida de, beleza, depois do desenho eu faço o quê? Falei, que dúvida interessante. E aí agora, faz o quê? Falei, bicho, eu tô estudando um negócio que eu acho que casa certinho aí, que eu acho que conecta exatamente nessa dúvida, porque eu tava procurando alguma coisa que servisse para mim como um mapa. E aí caímos no Org Topologies. E o que ele é? Não se propõe a ser um framework. Ele é simplesmente uma forma de você mapear onde você tá, e aí ele desenha alguns quadrantes, e a partir disso, como um tabuleiro, você vai movimentando as peças ali, ou os times, ou as pessoas, porque não necessariamente ele trabalha no conceito de times. Ele trabalha no conceito de quais são os papéis ou as unidades que você tem aqui. Essas. Que responsabilidades eles têm? Essas. Para onde você quer movimentar? Para esse lugar, porque eu quero que eles ganhem mais autonomia. Ou para esse lugar, porque eu quero que eles façam isso. Então, na hora que a gente combinou essas duas coisas, a gente falou, opa, acho que tem um match interessante aqui. De combinar o conteúdo que vem do Flight Levels, toda essa teoria, com essa ideia de desenhar a topologia e facilitar a movimentação. Porque o que a gente ganha com isso? Muitas vezes, no dia a dia de trabalho, e aí, enquanto consultor, você vê muito isso, porque vai repetindo os cenários, a gente quer dar um passo maior do que a perna. Aí eu quero sair do ponto A ao ponto B, só que às vezes o ponto B está muito longe, deveria ter uma linha, A2 linhas, A3 linhas, até você chegar lá. Então esse mapinha, essa questão de você desenhar a topologia, te ajuda mais ou menos a entender o desafio, para onde você pode ir e quais são as possibilidades. Então foi assim que começamos nesse assunto. Complementando um pouquinho aqui, né, acho que o Flight Levels o Klaus, né, ele foi muito brilhante na concepção de Flight Levels, ao traduzir esse conceito, né, que não é um conceito novo nem criado por ele, né, da ideia das 3 camadas organizacionais, de estratégia, coordenação, operação, né, em alguns outros lugares a gente chama de tático ao invés de coordenação, né, mas assim, é um conceito relativamente antigo, né, mas eu acho que o aspecto brilhante sobre a maneira como o Klaus colocou isso foi na conexão, né, com essa perspectiva mais moderna da gestão, da visão de fluxo, né, trazendo conteúdo de Kanban, trazendo agilidade, conectando isso com uma maneira mais moderna, né, de olhar para essa mesma perspectiva, né, desses diferentes assuntos organizacionais, né, nessas 3 camadas e como conectar entre eles, né. Porém, quando a gente vai para esse lado mais pragmático, como o Lucas falou, né, construir, por exemplo, uma visão de topologia dentro da perspectiva de Flight Levels é um tanto quanto difuso, né? Eu acho que tem um outro aspecto também, falando mais sobre a cultura das organizações e de como as pessoas estão acostumadas a trabalhar, que elas estão acostumadas, né, as pessoas são muito acostumadas a pensar das suas organizações pelos organogramas. Eu olho para minha empresa e eu penso quem é o meu chefe, quem é o chefe do meu chefe, quem é o chefe do meu colega e quem que tem, né, domínio sobre qual parte aqui da organização e das pessoas.
essa visão que é muito orientada à hierarquia, né, e um aspecto, de fato, organizacional, mas não tanto operacional, né? Esses dois termos, inclusive, acho que são dois termos importantes aqui para essa conversa como todo, da gente discernir, né? Quando a gente olha para organogramas, a gente está pensando na organização como esse mapa de pessoas e onde que as pessoas se distribuem, para quem que elas respondem, mas não o trabalho efetivamente acontece, né? Sobre como que o dia a dia da empresa está operando, e por isso a perspectiva operacional, né? E aí a topologia, ela ajuda a gente a pensar mais por esse outro viés. Então, acho que quando o Lucas me apresentou, né, o Org Topologies, o que mais me brilhou o olho para fazer essa conexão e tentar juntar esses dois universos é o Org Topologies prover um guia visual, né, como o Luquinhas falou, mas também uma nomenclatura, né, uma forma da gente ter um diálogo comum sobre o que é que eu estou fazendo aqui nessa topologia, por que é que eu estou planejando ela, quais são as partes, quais são as ferramentas, quais são os mecanismos que eu posso utilizar aqui e interagir. Isso deixar de ser algo muito difuso e subjetivo para se tornar ali, né, uma ferramenta um pouquinho mais pragmática de ser utilizada no dia a dia. Gente, deixa eu tirar uma dúvida, que eu tô aqui montando na minha cabeça conforme vocês vão falando. Então, falou sobre o organograma, que tem um viés mais organizacional e tudo mais, e que Org Topologies não é isso. Mas trabalha em conjunto, é algo que se complementa ou não? Que de fato são coisas que correm de formas separadas, assim, na prática? São complementares, Flor, principalmente no sentido que o Org Topologies não se propõe a ser o framework. Ele não te diz como operar, ele vai te mostrar onde as coisas estão. Então você precisa ter esse domínio, por exemplo, de Team Topologies, ou de Flight Levels, ou coloque aqui o framework que você quiser para fazer alguma movimentação. O que ele vai te ajudar é a desenhar e ganhar essa consciência sobre qual é o passo que você quer dar, para onde você quer ir. Então, tentando traduzir para vocês o que seria, e aí, Moleiro, vamos fazer aquela brincadeira que a gente falou de inovar. Eu vou tentar apresentar a tela aqui e mostrar para vocês o que é o mapa. Eu vou traduzir o mapa, inclusive, para quem estiver acompanhando no Love the Problem, claro, aos nossos ouvintes que estão aí no podcast. Vou explicar para vocês. Então, Org Topologies é isso aqui. Para quem está vendo, ele é um quadrante, um mapinha, com 4 quadrantes, que você vai desde o eixo mais de baixo, tipo assim, o eixo horizontal, você tem uma expansão das habilidades que seu time tem. Desde alguém que só faz tarefa, até alguém que é capaz de entregar algo bem completo, a trabalhar por um objetivo bem amplo. Esse é o eixo horizontal. No eixo vertical, você cresce com relação ao seu negócio. Então, também você tem mais autonomia para fazer e você tem menos autonomia. Então, quanto mais para baixo, menos autonomia. E aí ele separa em 4 grandes quadrantes aqui. O de quem está fazendo coisas, e aí traduz aqui para alguém que recebe uma missão, faz e devolve. É isso. Para alguém que está entregando coisas, beleza, eu já tenho um pouco mais de discernimento. Eu não estou só fazendo coisa, eu estou entregando alguma coisa que serve para... Então já tem aqui alguns outputs. Para alguém que está direcionando e para alguém que está dirigindo a organização, está dando de fato para onde ela deveria ir. Esse é o quadrante máximo lá no topo. Então, a partir dessas 4 dimensões, esse é o grande ganho que o Tio falou. Você pode ter times que você movimenta desde um indivíduo que faz uma ação específica até ele ir ganhando corpo e você fala, só um indivíduo não resolve isso. Eu precisaria ter uma dupla, um trio, um time. E aí esse time não pode ser mais só de uma habilidade, sei lá, de design, por exemplo. Não é mais só um time de design. Eu preciso ter design e desenvolvedores. E pessoas que testam. E pessoas que fazem isso. E aí você vai saindo do quadrante mais inferior aqui à esquerda e subindo nele com a movimentação consciente. Então o que é que você quer dar mais para ele? Você quer dar mais função? Então você não faz só design mais. Você faz design, você faz o roteiro e você anima a tela. Pronto, então ele ganhou mais capacidade de entregar, mas ele continua sendo uma pessoa só. E aí quando você começa a vir mais para a direita, você vai ganhando também mais multi-skill, mais habilidades. Então, além de fazer só o design, agora ele faz o design, e aí ele testa, e aí ele faz o código, e aí ele faz não sei o que. Então, você vai tendo noção de para onde você quer expandir e qual é o movimento que você quer fazer agora. Então, esse é o principal ganho aqui de você usar o mapinha. Boa. Acho que é importante também, Flor, conectando com essa pergunta que você trouxe, né? É conectar onde que a gente está encaixando isso, né? Dentro da estrutura de Flight Levels. Então,
a arquitetura, né, de Flight Levels, que é o tema, inclusive, de um dos treinamentos, né, que a gente dá aqui na K21 e na Nauer, que é o nome, né, oficial do treinamento é a arquitetura de sistemas de Flight Levels, né? A gente ensina as pessoas a arquitetarem sua empresa, né, pensarem na sua empresa nos sistemas de trabalho a partir da perspectiva de Flight Levels. E essa arquitetura, ela é construída em 3 partes, né, pela perspectiva de Flight Levels, que é a topologia de sistemas de trabalho, os itens e rotas, que é quando a gente discute, né, qual é o trabalho que precisa ser feito e como que ele flui, e também a parte de interações, né, que é quando a gente discute como que a gente vai pegar esses itens e rotas, essas estruturas todas que a gente desenhou na topologia e colocar elas para conversarem, né? Basicamente são essas 3 partes. Então, a gente trouxe essa ideia de pegar o Org Topologies e encaixar justamente como uma ferramenta para a construção da topologia que também está presente dentro de Flight Levels. Inclusive, né, tem outras ferramentas, outras formas de trabalhar Flight Levels que acontecem dentro dessas 3 partes, mas aqui a gente está localizando o Org Topologies principalmente como uma discussão desse aspecto, né, da topologia em si. A gente já vinha, inclusive no passado, utilizando outros conceitos, né, e outras referências. O Team Topologies é um livro aí super conhecido que a gente também já estudava muito e já trazia como referência, mas eu acho que, de novo, né, o que brilhou o olho pra gente foi essa capacidade aí do Org Topology de se transformar essa ferramenta visual, inclusive, né, de ajudar a pensar, desenhar e evoluir, né, que eu acho que é um ponto que a gente tem que falar daqui a pouco também, sobre o aspecto de, conectando com o que o Lucas falou lá no começo, né, como que dá o próximo passo, como que evolui. Eu acho que esse é o grande segredo, porque com tudo que você... E aí não é sobre dizer assim, então eu não vou estudar Flight Levels, eu vou pôr Org Topology. Não, muito pelo contrário, é muito importante você ter essa bagagem para você saber desenhar, saber mapear. O que você precisa também, além de saber mapear, é ter noção clara de para onde dá para ir. Qual é o passo que você quer dar? E aí as duas linhas juntas te ajudam tanto a mapear bem o que está acontecendo, ter clareza do seu cenário e a arquitetar seu próximo passo. Então eu posso ir nessa direção dando mais autonomia para o time. Ou então eu vou dar mais habilidades para o time. Então eu vou dar mais skills para ele ser mais ponta a ponta. Não, eu vou dar mais visão de negócio. Então ele vai caminhando aqui no meu eixo vertical. Não, eu vou caminhar com ele na horizontal. Então você começa a ter possibilidades. É isso que te ajuda principalmente. Legal. Acho que tem um ponto também que eu queria perguntar para vocês. Eu gosto muito de prática, de chegar e falar, traz um case, situações, tipo, sei lá, já passou por empresa familiar, vocês fazendo ali a topologia por empresa familiar? Já passou por empresa que o ego é muito forte, as pessoas são tão apegadas a cargos, a situação? Conta histórias executando, vida real ali. Vamos contar histórias executando. Familiar, vou te falar que não passei por esse cenário familiar. Por quê? E aí eu te falo por quê. Porque normalmente a gente está em organizações grandes, aí não era aí que eu queria chegar. São outros tipos de conflitos. Então, particularmente da minha experiência enquanto consultor, não peguei esse tipo de cenário de estar numa empresa familiar com esse tipo de discussão, que eu sei que é viva e aí principalmente tem o apego, às vezes até sentimental ali na discussão. Mas empresas altamente hierarquizadas, multinacionais, tem um aspecto que não vou dizer que é igual, mas que dá para criar uma relação com a empresa familiar, que é a estrutura rígida. Então, quando você está no cenário de estrutura rígida, você também precisa lidar com esse tipo de situação. Um grande exemplo aqui, estava numa estrutura de banco e eu estava num time de cartões. O que eles faziam? Eles habilitavam a passar o cartão na maquininha. Era isso que eles faziam, esse time fazia isso. Só que não era exatamente um time, é como se eu estivesse numa unidade de negócio, numa tribo. Pensa aí em algum negócio desse. Tem vários times ali dentro. Aí o que eles tinham que fazer? O comercial vendia, e aí chegava pra eles, gente, agora tem que habilitar essa galera aqui para passar a maquininha. E aí passava lá com o time que fazia toda a parte de implementação da maquininha, de configuração da maquininha, quer dizer, a máquina estava implementada já, eles habilitavam só para passar. Então, fazer o setup. Aí tinha um time que preparava a loja, aí o time que treinava, aí o time que fazia isso. Não era time, às vezes era 2 pessoas, então assim, eram áreas ali dentro, né? Então, eu tô traduzindo para time, mas eram áreas. O que a gente falou? Quando você vê nessa visão do Org Topologies, o que eles são? Eles são exatamente naquele quadrante mais de baixo. Pessoas fazendo atividades específicas. Eles fazem atividades específicas. Qual é o problema que a gente tem aqui? Handover, dependência, alta dependência. Quando você mapeia, tá todo mundo fazendo muito bem o seu trabalho. Aí quando você bota num fluxo único, o que aparece? Um monte de estoque, um monte de fila de quando eu passei por moleiro, quando ele passou para Flor, quando ele passou para o tio, e aí por aí você vai vendo um monte de estoquinho de trabalho. O que a gente fez? Gente, então o que a gente precisa fazer aqui? Aumentar a capacidade desse time de entregar mais ponta a ponta. Então eu comecei a andar na lateral primeiro. Eu preciso fazer esse time ser mais ponta a ponta possível. O que a gente faz?
me dá um de cada aí, vamos fazer um experimento. Deixa uma galera trabalhando normal, vamos pegar um de cada e vamos montar um time linha e ver como é que eles vão trabalhar com a capacidade ponta a ponta. E aí explicamos isso para os gestores e tal, eles entenderam. Então quando você desenha, eles entendem qual é o impacto. Vocês percebem que está acontecendo isso? Olha o tanto de estoque que tem aqui. Não tinha visto. Vamos lá, experimento. Então, caminhamos na lateral, eles começaram a ser mais ponta a ponta. Tava todo mundo junto. No começo, eles bateram cabeça, porque era difícil. Mas eles tinham autonomia para ir até o final. Travaram em quê? Eles travaram e eles não podiam decidir, porque cada um, individualmente, dentro do time, ainda era cobrado do jeito que era antes. Então, eu que fazia a parte de setup, era cobrado pro setup. Então, eu fazia setup, pegava o próximo setup e te passava... A única diferença é que eu te passava mais rápido do que era antes. Então, eu tive que fazer eles caminharem para cima, ganhar mais autonomia. Que é, eles não podem ser cobrados por tarefa. Eles têm que ser cobrados por um resultado. Então, eu caminhei com eles para lateral, eles ganharam mais capacidade enquanto time. Aí eu tive que caminhar com eles para cima. Eles precisam de autonomia para decidir. Então, na hora que eles, time multidisciplinar, ponta a ponta, ganharam autonomia para decidir quais eram os clientes que eles iam trabalhar e habilitar juntos, aí esse fluxo começou a ter vazão, começou a sair. Então, olha o tanto de movimentação que eu fiz de forma consciente quando você vai mapeando no tabuleiro ali, tipo, eles precisam de autonomia. A autonomia vai fazer o quê? Vai fazer eles andarem no ponto de vista de negócio. Eles precisam de autonomia agora. Não, eles precisam de capacidade técnica. Vou andar com eles para a direita. Então, é mais ou menos isso que você ganha no joguinho ali. É tipo um joguinho de tabuleiro. Eu vou caminhar para cá. Mas caminhar para cá implica num monte de coisa que você precisa fazer. Eu tenho que conversar. Para eu caminhar para cima, deu trabalho. Eu tive que juntar todos os gestores deles que eram diferentes, explicar para eles o problema, achar uma métrica de resultado comum para que eles pudessem ser cobrados todos pela mesma medida. A partir desse momento que eles foram cobrados todos pela mesma medida, beleza, o movimento estava completo, caminhei para cima, agora eles conseguem entregar. Então é o tipo de coisa que você vê. Por isso que eu falo que só o mapa, sem a experiência de você ter essa visão de outros frameworks, eu vou colocar outras coisas aqui, sei lá, OKR, para você achar um objetivo comum para as pessoas, ou o próprio Fight Levels para você desenhar, e algum framework de escala, sei lá, para você saber que você está escalando e formando times multidisciplinares. Essa parte de trás, o Octopolis não te dá, ele está te dando os movimentos. Então, aí você vai ter que usar sua bagagem, sua experiência para fazer isso aí. Acho que esclarece mais de como aplica, né? Boa. Eu acho que vale conectar também com parte, né, da teoria aqui do Org Topologies, que é muito interessante, não existe necessariamente uma topologia, e isso é algo que a gente também fala dentro de Flight Levels, né? Não existe uma topologia certa ou errada, né? A topologia, ela está necessariamente conectada para o que é o meu objetivo organizacional, né? Qual é a minha estratégia no momento. Eu tenho uma estratégia que ela é de, por exemplo, eu estou trabalhando dentro de uma indústria extremamente comoditizada, onde o meu produto final já é muito bem conhecido, os processos são extremamente bem mapeados, eu já sei exatamente o passo a passo do que eu preciso fazer, minha demanda é muito pouco variável. Que tipo de topologia que eu deveria ter nesse caso? Eu vou tentar criar times ou estruturas, por exemplo, que estão atuando muito naquele quadrante de cima da direita, ou seja, que tem no mesmo time todas as skills e olhando o business como um todo. Talvez não seja o ideal, né? Porque times dessa natureza, eles tendem a ser mais caros, eles tendem a, na verdade, privilegiar um fator de inovação, por exemplo, né? Então, quando eu crio times muito multidisciplinares que conseguem olhar ponta a ponta do meu negócio, normalmente é porque eu estou precisando, no mesmo lugar, tomar decisões muito criativas, de inovação, de pensar a cadeia de valor como um todo. Se eu estou num negócio muito comoditizado, né? E, por exemplo, a gente já trabalhou não somente, né, com essa perspectiva de topologia, mas com diversas disciplinas da agilidade e da governança, né, organizacional, numa empresa muito grande de bebidas, né, de supply chain, dentro da área de supply chain, lá era um cenário como esse, por exemplo, onde, cara, boa parte do trabalho eu não tenho que ficar pensando muito. Por exemplo, eu produzo água mineral. Sim, que é coisa com demanda mais previsível e processo de fabricação, com a inovação, né, que você tem hoje em dia praticamente nesse tipo de produto, né, muito baixo, assim, é um produto muito previsível, onde eu estou buscando, né, o preço mais baixo, a margem ali mais enxuta, mais numa larga escala. Para esse tipo de produto, né, para esse tipo de negócio, ou pelo menos nesse segmento de produto deles, não tem por que eu criar esse tipo de estrutura que está tentando ser muito ponta a ponta e multidisciplinar. Eu posso me dar, né, a esse luxo, entre aspas, ou eu posso ir nessa direção de ter muitas partezinhas que são bem especializadas, que olham só a sua parte ali da cadeia de produção, mas porque eu já sei muito bem como é que eu opero. E eu, inclusive, tenho métricas, tenho controles, ferramentas que me permitem dizer exatamente o que é que deveria estar acontecendo em que momento ao longo dessa cadeia produtiva, né? Agora, joga esse cenário fora e vamos aqui, eu e Luquinhas, inclusive,
para complementar aqui no nosso filme, né, na nossa série de muitas temporadas. 2019, Minas Gerais, a gente trabalhando numa empresa de investimentos que tinha um ano que na verdade, não tinha nem um ano, né? No ano anterior, eles tinham desenvolvido o produto deles, botado no ar, e a gente chegou lá no ano seguinte, né, a esse lançamento, com as coisas ainda muito instáveis, o produto precisando, né, parar de pé, ficar tranquilo, e com desafios de evolução de negócio. Numa empresa como essa, onde o futuro é incerto, né, o produto ainda está se estabelecendo, eu não conheço muito bem qual é o meu cliente, qual é o meu diferencial, né, o que é que eu preciso fazer amanhã para trazer meu cliente ou manter ele por mais um pouquinho de tempo dentro do meu produto sem virar um churn. É um outro tipo de estrutura que eu vou precisar. E aí, nesse sentido, de novo, o Org Topologies me traz um mapa de, cara, para onde que eu deveria, então, estar levando minhas estruturas, né, meus times, minhas pessoas, para que elas consigam atuar de acordo com, né, o meu objetivo de negócio atual. Eu acho que isso é muito legal, assim, é um aspecto que o Org Topologies traz bem visualmente para a discussão, para a gente pensar como que eu evoluo, né, essas estruturas, essas pessoas, a maneira como elas estão trabalhando de acordo com o meu objetivo de negócio. Eu acho que essa é a parte mais legal da discussão. Né? Sem dúvida que quanto mais, né, conhecimento a gente coloca dentro de uma mesma estrutura, tá? E não vou nem chamar de time, tá? Eu acho que esse é um aspecto legal também de deixar claro, né? A gente não tá aqui, nem o Org Topologies faz isso, e nem a gente, né, pela nossa perspectiva da Noware, entende que toda estrutura ela precisa ser um time, né? Como a gente entende tradicionalmente, ou pela perspectiva de agilidade. Às vezes o que a gente precisa é de uma pessoa, às vezes o que a gente precisa são de times, então depende muito do contexto, tá? Mas sim, comumente, né? Quanto mais a gente vai caminhando para o lado direito dali do gráfico do Org Topologies, né? Ou seja, eu vou adicionando mais escopo de skills, de competências dentro dessa estrutura. E também quanto mais para cima eu vou, ou seja, quanto mais esse time, essa estrutura está olhando de maneira abrangente para o negócio como um todo, o trabalho vai ficando mais complexo. Por isso que, voltando até no ponto que eu acabei de falar, é muito necessário e importante a gente entender qual é esse momento, né, de empresa e qual é o objetivo que a gente está querendo trabalhar. Se o meu objetivo aqui é sobre ter entregas rápidas, né, e velocidade é a minha preocupação, talvez, de fato, eu não deveria estar privilegiando por times que têm tanto, né, abrangência assim, de escopo, de skills, de competências, ou que olha tão amplamente para um negócio como um todo, porque vai, de fato, transformar o trabalho em algo mais complexo. Porém, o que eu ganho com esse tipo de estrutura, e se o meu objetivo de negócio no momento for esse, né, vai me ajudar, são times que conseguem olhar de maneira mais sistêmica, entender a organização como algo complexo e evolutivo, que está avançando muito rápido, né, cenários de startup, produtos em validação ou de ambientes extremamente inovadores, né? Eu preciso dessa multidisciplinaridade. Eu preciso que o meu olhar não seja só para uma parte da minha cadeia de valor, mas sim para o todo, porque eu estou procurando problemas e conexões sistêmicas que me ajudam a desenvolver o melhor produto. Uma vez que esse produto está estabilizado, aí é um outro cenário, né? Aí eu preciso procurar eficiência. Eu preciso procurar... Eu queria falar, é o equilíbrio entre você descobrir naquele momento se você precisa de mais eficácia ou mais eficiência. Eu preciso mais acertar o alvo ou otimizar para eu continuar acertando várias vezes. Então, para onde você está indo. Então, isso vai variar muito também da carga cognitiva e como você distribui o seu sistema de trabalho ali, né, ou as pessoas. Exatamente. Então, assim, dependendo, sim, a carga cognitiva vai ser maior, e aí a gente tem que ter outros mecanismos para ajudar, né, uma estrutura como essa a trabalhar de maneira saudável, né? Porque se a gente está lá pensando em problemas complexos de inovação, mas ao mesmo tempo eu estou lá cobrando as pessoas com metas e com o resultado de curto prazo somente, né, em serem eficientes, baixo custo, eu vou criar realmente um problema, né? Eu estou dando sinais, inclusive, bem divergentes, né? Cenários de inovação, não que eles não possam ser enxutos, né, e otimizados, numa perspectiva também de custo, de velocidade, mas é uma medida muito diferente do que eu falar, por exemplo, como eu dei ali o caso, né, da produção de água, onde eu estou procurando, né, rodar o mais enxuto possível numa cadeia de produção muito previsível, né? Então, cenários diferentes vão gerar, de fato, essas naturezas diferentes também. E aí um ponto importante disso tudo que a gente discutiu aqui, como o Rafa disse, tem outros mecanismos. Esse tipo de trabalho, esse tipo de movimento, ele deveria preferencialmente
indicado que a gente faça esse tipo de movimentação junto com a estrutura de pessoas da empresa, com RH e tudo mais. Porque normalmente você está movimentando em como a pessoa trabalha. Lembra do exemplo que eu falei do banco? De tiramos as pessoas de onde elas estavam, a gente teve que juntar, então você tem que alinhar. Eu posso tirar as pessoas aqui para elas trabalharem juntas? E agora, elas são cobradas por coisas diferentes. Como é que eu faço isso? Se você está numa grande organização, que normalmente eles vão ganhar participação ali, tem toda essa coisa. E aí, agora que ele saiu da estrutura dele, como é que ele vai ter o incentivo? E como é que tem isso? Então, tem várias outras coisas que giram em torno das movimentações que você faz, que você precisa estar conectado na empresa ou na organização de modo geral, para não gerar outro impacto. Beleza, eu trabalhei melhor, aí tá todo mundo com raiva de ti, porque agora ele não participa mais da distribuição de bônus. Tá todo mundo com raiva de ti porque agora ele tá perdido, ele não tem mais gestão. Para onde é que vai a carreira daquela pessoa? Ela tinha uma carreira dentro daquela área e tu fez uma organização ali e aí ele se perdeu. Ele é o quê agora? Para onde ele vai? Ele cresce para onde? Então tem que ter esse cuidado também de você fazer movimentações ali que não necessariamente são cargos, mas que considera também a estrutura da empresa, os incentivos e tudo mais. E o que vem depois? O que eu quero dizer com o que vem depois? Ok, eu tenho um mapa, eu observei, tenho uma fotografia, pode-se dizer assim, de onde eu me encontro hoje, consigo entender quais os caminhos que eu quero seguir, para onde eu quero ir, e quando já entendi que também não tem um lugar certo, eu ia perguntar isso, o tio já respondeu, entendi que não tem esse certo e errado, que vai depender da natureza do negócio, né? Mas supondo que eu tenho um lugar desejado, onde eu quero chegar com a minha estrutura, e eu chegue, como que funciona? O que vem depois disso? Que pergunta boa. Vamos lá. Então, o que você tem que entender? Você movimenta, e não vou sair fazendo vários movimentos de uma vez. Vou voltar no exemplo, que a gente já está com o exemplo instanciado aqui lá do time de cartões. O que a gente queria lá? A gente queria primeiro que entregasse. Tava muita coisa estacionada dentro do fluxo. Então tinha vários estoquinhos de coisas para entregar. Minha primeira coisa era fazer eles entregarem. Então era focado na eficiência. Entrega aí alguma coisa. Bota algum lugar para passar o cartão. Beleza. Tá passando o cartão. Tá funcionando. Conseguimos. Aí é para continuar fazendo isso? É para continuar passando mais cartão? Opa, peraí, não. Não. Agora eu quero capilaridade. Como assim? Eu quero, além de ter, 5 mil estabelecimentos, 5 mil pontos de passar o cartão, eu quero capilaridade, eu quero estabelecimentos diferentes. Por quê? E aí, pensando no banco, eles podiam ir tipo para um grupo Pão de Açúcar da vida, e aí é um grupo muito grande, e aí eles conseguem rapidamente ter vários lugares passando, mas aí eu começo a ir para a eficácia da coisa. Eficiência a gente tem, eu tô conseguindo passar o cartão. Agora eu quero passar o cartão, mas eu quero capilaridade, eu quero que passe na padaria, no negócio de chocolate, no sorvete, não sei aonde. Então aí começa a mudar a estratégia dele, fala, opa, então não é só passar a máquina de qualquer jeito. Como é que eu faço para vocês terem autonomia de discutir qual é o cliente que vocês vão botar para dentro do fluxo? Então eles têm que ter muito mais autonomia agora de decisão de quem entra. Quem entra no fluxo deles de automatizar o cartão? Não é mais não é mais FIFO, né? O cliente que entrou, eu vou processar. Agora eles têm que tomar uma decisão estratégica de eu preciso de volume de transação e capilaridade. Vários estabelecimentos. Então, a partir do objetivo, então respondendo a pergunta de forma mais pragmática, e o que vem depois? O que vem depois é orientado ao objetivo e se você atingiu ou não o passo anterior. Meu passo inicial era, eu preciso que passe maquininha. Passou maquininha. E agora, é para continuar passando maquininha? Não, agora eu quero passar maquininha, eu quero aumentar a capilaridade. Beleza. E aí depois de capilaridade, eu quero o quê? E aí você vai movimentando os times ou movimentando a organização a partir do próximo objetivo. Você vai sempre discutindo ali, caminhando no sentido do próximo objetivo. Cuidado para não ir movimentando, né? O cenário ruim seria, movimentei eles. E agora? Não deu certo, não passou o cartão, não tá nada funcionando, mexe de novo, e aí mexe de novo, e mexe de novo, e se você ficar mexendo, você vai ter um Frankensteinzinho ali, e vai ser difícil às vezes até voltar ao estado original, então tenha cuidado na hora de fazer movimentações, movimenta, vê o que aconteceu, não deu certo, você minimamente aprendeu alguma coisa, o que você aprendeu? Que não dá certo desse jeito, por isso, movimenta de novo. Então, ao final de cada movimento desse, você deveria ter ou um resultado, ou um aprendizado consolidado. Aproveitando, já que estamos falando de estruturas, de repente tem um test card, learning card ali para te ajudar a estruturar o aprendizado, né? E eu sei que a Flor gosta muito dessa parte do design thinking. Então pode ser uma forma só de você anotar. Mas movimentou, ou você aprendeu alguma coisa, ou você chegou no resultado. Não faz várias movimentações seguidas que você pode se complicar pelo caminho. Boa. Acho que complementando e deixando a dica aqui, tá? A gente vai falar mais sobre isso lá no workshop, no Agile Brasil, mas já vamos.
Muito bem. Mas já deixando a dica aqui pra gente entregar valor também agora pra galera que tá ouvindo, né? Sugiro entrar muito no orgtopologies.com, o site lá do OrgTopologies. Tem muito material gratuito, fácil de estudar lá, tá? Inclusive, eles têm também uma instância, né, de ChatGPT que você toda treinada para responder perguntas sobre o OrgTopologies, então vale a pena também. A parte que conecta OrgTopologies com Flat Levels, essa só comigo e com o Luquinhas lá no Agile Brasil, que vocês vão poder ouvir, tá? Mas no site do OrgTopologies tem bastante coisa legal. Quem sabe, se tudo der certo no Agile Brasil, a gente não lança online aí hein, tio? Pra quem não puder ir. Mas primeiro tem que ir. No Rio de Janeiro, nós lembra que no começo do papo aqui, nós estamos numa viagem rumo ao Rio de Janeiro. Então a gente está indo para o Rio de Janeiro lá para fazer o evento lá. Exatamente. Mas eu ia comentar que uma das formas, né, que o OrgTopologies traz para esse próximo passo, né, para ajudar a estruturar essa evolução, é algo que eles chamam lá de Elevating Katas, né? Então, kata, daquela mesma ideia, né, do Improvement, kata, né? Improvement kata, né, que vem também, eu acho que das artes marciais, do karatê e tal, né, que eu tenho esse conjunto de movimentos, né, que eu tenho que repetir e aprender a fazer, que eventualmente eles se tornam mais naturais e parte da minha prática, né, mas que é uma forma de eu ajudar quem está começando a fazer o básico bem feito, digamos assim, né, e treinar uma coisa de cada vez. Então, lá no site tem toda uma parte disso, assim, onde eles trazem uma lista, né, que é bem grande, inclusive, de alguns desses katas, né, desses movimentos básicos aí, que passa por coisas como inclusive para a maioria da galera que deve ouvir aqui, né, o Wave Agile e o Love the Problem também, pode ser até bem básico, né, do tipo, cara... Básico, tipo, tira casaco, bota casaco. Exatamente, né, assim, eu tenho uma definição clara do que é o conceito de pronto do meu produto, né, eu tenho uma visão da minha definição de produto muito clara, né, e, inclusive, assim, vou fazer agora aqui um momento... fofoca, né? Assim, sentindo o Leão Lobo aqui da agilidade. O OrgTopologies, ele foi criado, né, junto com o Craig Larman, o criador lá do LESS, né? E hoje, Luquinhas, eu entrei no site para ver e o nome do Craig não está mais. Então, assim, eu não sei o que aconteceu. Teve alguma coisa aí. Temos que investigar para descobrir que bafafá foi esse aí. Mas, bom, dado, né, que tem essa influência do Craig, tem muita coisa, né, desses katas e no próprio pensamento do OrgTopologies que é muito, né, conectado a essa visão, inclusive, do LESS, né, de estruturas enxutas, orientadas a produto, visão clara de negócio. Então, para quem conhece também um pouquinho de LESS aí, vai ver muita referência disso. Mas deixa essa dica aí de entrar no site do OrgTopologies, dar uma fuçada, porque tem muito mais material lá que dá para vocês lerem, dá para baixar o Primer, que é o documento mais completinho, que explica toda a estrutura básica aí do OrgTopologies. E esse básico bem feito é poderoso, assim, parece bobagem, mas em muitos lugares que a gente chega, o primeiro passo para arrumar a casa é botar o básico bem feito de pé para funcionar. Gente, só o básico aqui, ó, definição de produto, definição de preparado. Antes de fazer uma coisa, o que é preparado para ti? O que é que você tem que ter para trabalhar? E o que é que você entrega? Você depende de quem? E para fazer, precisa do que mais? Tem um fornecedor externo? Não tem? Quem está aqui? Então, só essa clareza de coisas básicas, entre aspas, que às vezes a gente está só operando ali no dia a dia e esquece de fazer, já vai te dar uma boa clareza e um bom passo de... Pô, já tô trabalhando, já me sinto trabalhando melhor. E aí esse já é a primeira boa sensação. Opa, já me sinto trabalhando melhor. E agora, o que é que eu faço? Aí conecta na pergunta da Flor. Muitas vezes a gente chega em lugares que não tá conseguindo entregar porque tá preso ali, baixou a cabeça aqui, ó, tá operando e esqueceu de fazer o básico bem feito. Então a gente fala, opa, respira um pouco. Vamos fazer o básico bem feito. Voltei a entregar. E agora que eu entrego, eu vou pra onde? Aí essas discussões vêm muito fácil. Depois você volta a entregar com cadência, com constância, naturalmente vem o próximo passo, né? Tipo, beleza, agora me entrega uma coisa que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo outro. Aí você vai embora. Sim, tem muito disso. A hora que você foi falando, eu fui estudando para fazer episódio, daí eu trouxe muito conteúdo de LESS, eu fui vendo conteúdo. Eu soube do OrgTopologies através do LESS, eu estudei LESS, pratiquei LESS, e aí, no LESS é muito pensamento sistêmico, e aqui tudo que eu fui vendo também é um pensamento sistêmico. E a primeira coisa é, se você tem uma ação, ela vai trazer uma reação, e essa reação vai estourar, virar 30 outras coisas. Mas eu quero entrar num caminho e perguntar para vocês, sem apoio, começou, contratou, fez, mas e aí?
se não tiver apoio de cima ou apoio de quem tá fazendo, porque a primeira coisa, igual o Les, é people-centric, ou seja, primeiro as pessoas. E aí, Sim. se não tiver apoio, como funciona? Aí eu já começo de trás pra frente. Sem apoio, não funciona, infelizmente. Sinto informar pra você. Não vai, não. Mas, calma, tem uma solução. Todos esses frames que a gente tá falando aqui, que ajudam a desenhar, são excelentes formas de você ganhar apoio. Se você tá só falando o que você acha, é o que você acha. É o que o Moleiro acha, é o que a Flo acha, é o que o Tio acha, e cada um acha de um jeito. Teve uma empresa que a gente passou, que a primeira coisa que a gente fez foi desenhar, e saíram 14 desenhos diferentes de como a empresa funcionava. Porque cada um tinha a sua perspectiva, aí você fala, não mexe aqui não, tem que mexer ali, ó. Não, mas tem que mexer ali. E depois que todo mundo viu, ó, gente, vocês estão dizendo que opera desse jeito, como é que funciona de verdade? Ah, não, aí a gente quer esse aí, e você vai arrumando. Então, o primeiro passo de você ter a clareza lá do Flight Levels, como o Tio falou, para você desenhar a arquitetura, a topologia da informação, você botar o mapinha. Se você chega com um mapinha desse para a sua gestão ou para outras pessoas, não precisa nem ser a gestão. Às vezes você precisa ganhar mais volume, né? Ganhar mais corpo ali a discussão. Você conversa com o seu amigo ali do lado. Ó, tava pensando que talvez o nosso problema seja esse, ó. Porque a gente tá preso aqui e a gente tem um monte de especialista. O que tu acha? E aí mostra o desenho. Fala, eu acho que é. Tu tá fazendo isso baseado em quê? Ó, porque isso aqui é assim, ó. Desse é o modelo. Ah, não, mas eu acho que a gente não é esse tipo aí, não. Acho que a gente é esse tipo aqui. Vixe, é mesmo, a gente é esse tipo. E aí você começa a desenhar, as pessoas começam a entender. Então, people intensive, né? Você vai lá mobilizando as pessoas. E aí você consegue criar um argumento de convencimento da sua gestão ou de alguém que pode tomar a decisão. E aí sim você consegue fazer o movimento acontecer de forma consciente e orientada, né? Tipo assim, eu tenho clareza do que eu tô fazendo. Eu não só acho uma coisa, e eu acho que tá ruim. Mas achar que tá ruim, tem um monte de gente que acha que tá ruim. Mas acho que tá ruim por quê? Quando você mostra com argumento, é muito mais fácil de dar o próximo passo. Então, pensando nesse seu ponto, Moleiro, acho que desenha. Olha pro negócio, olha pro frame aqui, desenha. Procura o Tio e manda e-mail pra ele responde. Muito rápido. Eu respondo também, brincadeira. A pergunta aqui, ó. Tem apoio, mas é resistência do time, da equipe. Qual a opção? Boa pergunta. Já conecta até com um ponto que eu ia adicionar aqui, é o que o Lucas falou, mas acho que é sempre importante, né, a gente lembrar que, assim, uma empresa, embora a gente esteja às vezes desenvolvendo produtos, processos e coisas assim, mas ela é 100% formada de pessoas, né? Nossos clientes são pessoas, nossos funcionários, colaboradores são pessoas, nossos times são feitos de pessoas e necessariamente tenha dentro desse cenário, né, todas as motivações individuais, coletivas, né, interesses. Então, sempre importante a gente usar isso como uma alavanca mesmo, né? E entender que a gente vai precisar mexer provavelmente em diferentes lugares simultaneamente, com diferentes intensidades, para conseguir atingir os resultados corretos, né? Então, por exemplo, se meu time está tendo resistência, e ainda da pergunta do José Carlos, se meu time está tendo resistência, a gente tem que entender de onde que vem essa resistência, qual é a motivação dela. Eu não quero mudar por quê? Porque me sinto, sei lá, mal pago, não reconhecido. Tenho medo de perder minha carreira. Tipo, cara, do jeito que eu tô aqui, eu tô progredindo. Se tu mexer comigo, eu vou sair da minha linha de progressão. Eu vou pra onde? Então, às vezes, aí pode estar aí a origem. Ou não sei fazer esse novo trabalho que você tá me propondo, né? Me sinto inseguro de alguma forma. Ou meu chefe tá me cobrando de uma coisa e você tá propondo uma mudança no meu trabalho, tá me levando para um outro lugar que não tá em linha com o que o meu chefe tá cobrando. Então, se eu trabalhar do banco, inclusive. Meu chefe me cobra de uma coisa que não é para onde você quer ir. Exatamente. Será que eu vou deixar de ser reconhecido, né? Minha carreira não vai progredir, eu não vou receber meu aumento, minha progressão de cargo, porque eu não estou entregando aquilo que a pessoa responsável pela minha carreira está pedindo. Então, entender essas motivações é super importante, porque qualquer dessas opções, talvez a gente tenha que mexer não somente na clareza, compreensão, como o Lucas falou, né, com desenhos, com ferramentas visuais, coisas que ajudem as pessoas a entender para onde a gente está indo. Claro. Mas eu imagino que mas também mexer nos mecanismos de incentivo para essas pessoas. Mas mexendo exatamente nesses mecanismos de incentivo, né, cara? Como que a gente mede as pessoas? Como que a gente bonifica elas? Como que a gente reconhece as pessoas dentro da organização, né? O que é que significa sucesso para a liderança da empresa? Se a liderança da empresa só está querendo que entregue o que ela pediu, ao invés de buscar, por exemplo, resultado de negócio, independente de como, a gente vai ter times se comportando dessa maneira, né? Entregando aquilo que pediu. Não é no time que mexe primeiro. E aí esse é o ponto. Não é o seu ponto de alavancagem, não é o time ainda. Você só vai gerar mais estresse
vai fazer o time trabalhar diferente e ser cobrado por uma coisa que não era aquilo que eles deveriam estar fazendo. Então, às vezes, não é no time primeiro que você tem que mexer, não. Exato. E eu acho que nesse sentido é importante falar que o Org Topologies, ele não é essa ferramenta, né, como nada, bala de prata, né, que vai resolver todos os problemas e aí vai, né, só nele sozinho a gente vai conseguir dar solução para tudo, assim, né? É sempre um approach muito multidisciplinar, né? Da gente olhar para a questão da topologia, porque ela ajuda a gente a entender onde que nosso esforço está distribuído e como, né? No trabalho do dia a dia da organização, mas a gente também pensar em todas essas outras disciplinas, né? Da cultura da empresa, dos mecanismos de reconhecimento e bonificação, a gente pensar em questões técnicas também, né? Acho que, inclusive, 4 domínios da agilidade, a maioria deve conhecer também, né, ajuda muito a gente pensar nesse aspecto, né? O Org Topology ele acaba trazendo muito da visão aqui organizacional mesmo, né? No sentido de como que a gente pensa em design organizacional, estruturas, times, como que eles estão trabalhando, processos, mas a gente não pode esquecer das outras coisas, né? Cultura, técnico, negócio, tudo isso vai de alguma maneira impactar nessas motivações que é o que a gente precisa saber utilizar para promover mudança. Tem um ponto que agrega muito aqui, e aí, como o próprio Moleiro falou aqui, estudei muito LES, e aí eu cheguei aqui, tem muito do Craig nisso. Tem uma parte na formação de LES que ele traz uma visão que para mim é muito forte. Ele fala que é o descaling should be the goal. Então, tipo, só que esse descale dele é tipo descalcificar. Então, lembra que a gente falou o tio e falou dos katas aí. Você tem que fazer, normalmente é o básico. Então, às vezes, não adianta você querer dar o próximo passo se tá desorganizado, se tá ruim, se você não tem um objetivo claro, se o incentivo não tá bom. Você tem que primeiro arrumar a casa, você primeiro organiza para depois você se movimentar. Então, reflete primeiro como é que tá teu ambiente. Tá tecnicamente organizado, e aí por vários aspectos de, tá funcionando, a gente tem um objetivo, a gente tem tudo, mas a gente não consegue sair do lugar. Então talvez seja a hora de fazer uma movimentação aqui. Então não, tá desorganizado. Então tem grande chance desse passo que você vai dar ser frágil, do ponto de vista de você vai conseguir dar um passo, mas ele vai quebrar ali na frente. Então organiza primeiro, arruma a casa antes de se movimentar. Cuidado, para não fazer movimentação num cenário instável. Eu tô aqui pensando, me perguntando que, ok, a gente pode enfrentar resistência, mas queria aqui um catadão, um resumão do que é mais comum de encontrar nesse processo de mudança em relação a pontos tanto não tão negativos quanto positivos. Tipo, o que a gente encontra quando faz esse tipo de mudança, usa esse modelo, eu posso chamar de modelo? Modelo tá certo? Modelo é bom. Modelo é bom? Modelo é bom. Então, quando eu uso esse modelo, o que me traz de bom? Que tipo de resultado vocês já observaram do ponto de vista positivo, mas também do negativo? O que vocês já viram acontecer que realmente não funcionou, não foi legal como vocês estavam esperando? Um pouco dos dois lados. Massa. Eu acho que a armadilha talvez mais fundamental assim, para a gente evitar é a armadilha dos objetivos desalinhados, né? Então, acho que toca nisso que a gente falou agora um pouco, né? Eu tenho, junto com a liderança da organização, ou pelo menos daquele contexto onde a gente está atuando, uma clareza do que é que significa sucesso, né? Qual é a métrica de sucesso? O que é que significa sucesso? Onde que a gente está querendo chegar? É sobre otimizar eficiência? É sobre reduzir custo? É sobre inovar? Né, ou um conjunto de coisas, né, e ajudar, inclusive, né, as nossas lideranças a clarificar isso, eu acho que é uma parte essencial, assim, do trabalho sempre transformacional, quer seja trabalhando com Org Topologies ou várias outras, né, approaches e ferramentas, assim, mas porque é muito comum, inclusive, as lideranças não terem isso tão claro, ou materializado, ou mesmo, né, comumente falado assim, dentro da organização. Às vezes, inclusive, para diferentes lideranças, sucesso significa coisas diferentes. Então, garantir que tem um mínimo de alinhamento, né, nessa camada de liderança sobre o que é que significa sucesso, o que é que a gente está buscando com qualquer movimento transformacional, para mim é super importante e é muito comum a gente não encontrar isso. Vai bater também naquele aspecto dos motivacionais, né? Às vezes você tem um líder que tem uma motivação muito própria ali, individual, que está sendo colocada acima de uma motivação mais, né, da empresa como um todo, faz parte do jogo. Então,
é a gente conseguir, né, alinhar aí todos esses astros para a coisa caminhar na direção certa. Acho que o segundo aspecto é promover mudança demais, rápido demais, que é um pouquinho do que o Lucas trouxe lá bem no começo, né? E que eu acho que talvez seja um dos aspectos aqui que o Org Topologies ajuda muito, muito, muito. Principalmente se eu estou falando, né, sobre a topologia, obviamente, o que é que eu vou fazer de movimentos de design, né, dessas estruturas, da forma como as pessoas e os times estão distribuídos e trabalhando. Porque no Org Topologies, como você tem um mapa visual, você pode ter certeza de que quanto mais de um canto aqui do gráfico eu estou saindo para o outro oposto, significa que o custo de transformação e de mudança ele é muito alto, né? O estresse que você gera nas pessoas, inclusive, para fazer isso é altíssimo. Exatamente, né? Porque quando eu estou movimentando para a direita, né, ou para a esquerda aqui no gráfico, eu estou falando sobre as pessoas aprenderem a fazer novas coisas, adquirirem novas competências, trazer novas, né, ou trazer mais gente para dentro do mesmo time para poder complementar a quantidade de skills. E isso gera, né, dificuldade, estresse, mudança, adaptação. E quanto mais eu falo sobre mover, né, verticalmente, seja de novo para baixo ou para cima, significa mudar a perspectiva do negócio das pessoas, né? Se elas antes estavam aqui tomando conta de uma partezinha pequena do processo, olhando só para o trabalho dela, e agora eu quero que ela olhe para a empresa toda e como que o trabalho dela influencia do todo, uma visão super sistêmica, né, para voltar aqui ao ponto do pensamento sistêmico, isso também vai gerar estresse, né, desgaste. Eu vou estar pedindo para a pessoa um nível de compreensão que ela talvez nunca tenha sido convidada antes a ter, né, sobre a empresa dela. Então isso tem que ser feito gradativamente, né, com cuidado. E já vivemos isso. E só usar um movimento, tipo, eu e Tio juntos lá nesse trabalho que ele citou antes, sem ter essa clareza do tamanho do salto que a gente estava dando, a gente já viveu isso de fazer um movimento que parecia o movimento certo, porque era coerente, mas sem entender a distância do cenário atual até onde a gente estava querendo chegar, e gerou muito estresse, e aí você tem que lidar com tudo isso agora de movimentação e autonomia, que as pessoas não estavam preparadas, você vai ter que lidar com tudo isso no caminho, então cuidado. E um aprendizado, esse aprendi com o Lula, vale citá-lo aqui, que é, o mapa não é o terreno. Então, cuidado para você não se apaixonar pelo desenho que você vai fazer aí e achar que vai ser assim porque sim. Você vai desenhar e na hora de fazer, você vai precisar adaptar, porque o dia a dia é diferente, tem, sei lá, incentivos diferentes, às vezes o passo é menor do que você esperava. Cuidado para não se frustrar ou mesmo querer empurrar. Isso gera um desgaste em você também muito grande. Já passei muito por isso, de viver esse estresse, de tentar fazer a mudança e ficar apaixonado, por que não, né? Eu só admito aqui que algumas vezes, ainda mais sendo pragmático e gosto de metódico, de ficar apaixonado, pô, mas esse é o movimento que precisa fazer aqui. Como você então, esse é o movimento, e você fica apaixonado ali e gera uma imposição, um estresse desnecessário no ambiente de trabalho inteiro. Então, cuidado, que às vezes você mapeia e é menos do que aquilo, não é menos ainda, isso aí ainda é muito. Um pouquinho menos, que seria uma visão menor disso, uma fatiinha desse seu trabalho para você aplicar. É uma dica importante. E todos esses movimentos, né, por menores que eles sejam, precisam estar muito orientados a problemas reais da organização. E o que é que a gente está resolvendo com cada um desses movimentos? Se eu estou trazendo mais uma nova skill, competência, mais uma pessoa para dentro do time, se eu estou pedindo para eles olharem um pouquinho de maneira mais abrangente, né, para além do escopo do trabalho anterior deles, por que isso é importante, né? Como que isso ajuda a gente a entregar melhores produtos e serviços, alavancar melhores resultados para o nosso negócio. Então, se não tiver muito bem ancorado, né, nesses problemas reais da organização, provavelmente a gente não vai ter um sucesso na manutenção desses movimentos, né? Ele pode até gerar talvez algum, de novo, né, pensamento sistêmico, Peter Senge também aqui botando na mesa, mas às vezes eu mexo agora nessa alavanca, ela parece melhorar, mas daqui a pouco piora. Então, porque não estava conectado necessariamente a um problema real, ou porque a gente não analisou, né, o sistema como um todo para propor uma mudança efetivamente sustentável, né, saudável para a organização. Para quem nunca submeteu palestra no Agile Brasil, tem a pergunta: por que a sua submissão, sua palestra, seu workshop deve estar no Agile Brasil? Tanto o Lucas quanto o Rafael escreveram junto lá e preencheram, mas eu vou perguntar: por que o participante do Agile Brasil, do Scrum Gather Hill, deve entrar dentro do workshop de vocês? Me falem. Por que ele vai lá entrar e vai participar? Por que a gente vai lotar aquela sala com 80 pessoas? Então vamos lá, vou começar aqui com o pitch. E aí talvez respondendo as suas duas perguntas. Ano passado,
Eu tinha uma palestra no Agile Brasil, e aí peguei a minha cortesia, o palestrante tem a cortesia, e Rafa, bora pro Agile Brasil? Vamos. E a gente foi. Rafa não foi palestrando, e ele participou de um workshop lá, de Flight Levels, e viu essa mesma dificuldade. Conversando sobre isso, a gente pensou, por que a gente não submete, então, um workshop no próximo Agile Brasil esse ano, para a gente explorar mais e resolver essa lacuna que ficou? E aqui estamos. Então, você ir no evento, perceber coisas, por que você deveria submeter? Porque você tem que submeter o conteúdo que você gostaria de ver. Outras pessoas vão se interessar por isso. Não pensa de, meu conteúdo. Cara, manda o que tu tá fazendo, manda o que tu gosta, que vai vir um conteúdo maneiro, que você domina e que você gostaria de sentar lá para ver. Certeza que a galera vai curtir. E nessa linha, por que você deveria estar lá e lotar o auditório e concorrer para entrar nesse workshop? Porque não cabe todo mundo. Porque a gente vai trazer a prática de coisas que a gente faz e discute e, de fato, tá ali no dia a dia aplicando. Então, você vai ter a chance de discutir, inclusive de melhorar com a gente, trazendo vários contextos, vários exemplos. Então, a ideia não é que seja teórico, a ideia é que você aplique, pratique e possa, de fato, sair de lá, beleza, entendi como é que eu vou fazer. E porque a sua empresa não precisa de mais um squad. Tá? Não é isso que ela precisa para melhorar. Então, lá você vai descobrir qual é o melhor passo para você dar e já antecipo, não é criar um squad novo. Olha, para descobrir isso, você vai ter que guardar isso aí. Por que a minha empresa não precisa de um squad? Para descobrir, tem que ir lá no workshop perguntar pro tio. Aí, como é que não vai agora? 18, que dia que vai ser? Junto com o do Ítalo, que vai ser concorrente de horário. Ninguém vai assistir palestra nesse dia, eu tenho certeza que vocês vão estar em workshop. Tem gente suficiente para lotar os 2 workshops nossos do Ítalo. Vou te falar, isso é muito doído de eventos legais assim. Tipo, você fica com aquele pesar, meu Deus, eu queria ver essa, mas não dá tempo. Tipo, como é que faz um clone para eu ver tudo? É isso. Vou deixar outra pergunta, então. Por que ir no Agile Brasil? E vou perguntar para a Flor aqui, que é host do maior podcast de agilidade no Brasil. Primeira pergunta, sai do host e agora responde. Não, eu vou falar por que ir no Agile Brasil com o SG Rio, porque a gente conseguiu unir os 2 maiores eventos que tem, falando sobre agilidade, mas mais do que isso, falando sobre cultura, sobre liderança, sobre tudo isso. Então eu acho que é uma oportunidade, além de conhecer as pessoas e rever as pessoas. Tem gente que eu vou, tipo o Eduardo Matos, eu vejo ele uma vez por ano, porque todo evento, todo ano que eu vou, eu encontro com ele. Então também aí um bom motivo para você rever pessoas que você não vê há um tempo. Mas eu acho que a qualidade das palestras, a qualidade dos workshops, vocês estão vendo aqui há um pouco mais de 1 hora, tá altíssima. Então eu acho que são bons motivos para as pessoas irem participarem. E porque tem desconto se usar nosso cupom, né? Devo dizer, tá? É a junção dos 2 eventos do coração, assim. Eu tô empolgado demais. Mesmo que eu não tivesse com palestra, workshop aprovado, mas tô empolgado demais com a perspectiva da junção da Agile Brasil e do SG Rio, assim. O SG Rio tem, pra nós que somos, né, da K21, especialmente, tem uma conexão profunda, assim, né? E o Agile Brasil é um evento muito especial, assim, um evento comunidade mesmo. Cada pessoa que tá lá tá envolvida, assim, de uma maneira muito única, assim, com a parada. Foi em 2019, você falou que foi em 2018, galera. 2019 foi o meu primeiro, lá em BH. Aí, né, juntou a melhor cidade do Brasil com o melhor evento de agilidade, aí ficou essa coisa maravilhosa lá, conheci pessoas espetaculares, inclusive, nesse Agile Brasil. Mas é isso, sensacional. E é sobre isso, sobre conhecer pessoas, como todo mundo já falou aqui, é evento de comunidade. Tipo, você tá lá e você conhece pessoas fantásticas. Tipo, vou dar um exemplo aqui. A Hannah, que foi keynote do evento passado. Você tá lá, meu Deus, essa mulher é fantástica. E aí você tá, de repente, na hora do almoço, foi almoçar e tá junto, você tá comendo um hambúrguer ali, trocando ideia com ela. Tipo, isso aí não tem preço. De você ver as pessoas ali que você admira, meu Deus, olha essa galera muito boa. E você tá lá, trocando ideia e almoça junto e vai no happy hour. E, tipo, você vê a gente como a gente, e a comunidade. Tá todo mundo lá, disposto a entregar alguma coisa, a dividir, a conversar, a trocar ideia. É isso, só vai que não vai se arrepender. E aí, quando você for, você vai ser picado pelo bichinho de eu quero ir sempre agora, porque é muito bom. Você já deixou o seguinte, você falou, a Hannah, aquela mulher é fantástica. Vai estar no episódio daqui 2 semanas, que é o próximo Esquenta da Agile Brasil. Esse eu não perco por nada, vou assistir aqui. É fantástica. Então, já tá aí, já tá o convite, já tá para todo mundo assistir. Gente, eu falo que esse episódio, esse podcast tem uma questão que, tipo, dá 10 minutos de live e de repente deu 1 hora.
some, o tempo some nesse meio do caminho. Tem um buraco de minhoca que a gente passa assim, que é de repente, assim. Não existe minuto 11, existe 1h11. É isso. Primeiro, obrigado. Falar para vocês, já arrepiei umas 3, 4 vezes de vocês falando, de abrir o episódio, de chamar a Flor para falar, de chamar vocês. É muito da hora estar aqui. Obrigado para vocês. Passo a palavra para vocês aí para falar como que vocês quiserem. E eu que costumo dizer também para todo mundo, gente, aqui como live, espaço aberto, pode fazer jabá, pode vender carro usado, pode vender moto, pode fazer tudo. Lucas tem umas 3 pranchas, 2 skates aí que ele tá precisando tem um vender. skate e uma prancha aqui para vender. Quem tá interessado, fala comigo, manda mensagem aí que a gente desenrola esse negócio. Os hobbies dele passando. Hobbits. Vou começar aqui então. Acho que primeiro, galera, agradecer demais, cara, pelo seu trabalho, pela sua contribuição para a comunidade. A gente se bateu lá, né, fim de semana passado agora no Link Off. Então, deixar esse agradecimento, galera, pelo convite, né, para a gente fazer essa parceria aqui. Super legal, estou muito empolgado para participar do Agile Brasil SG Rio desse ano, com essa palestra aí que eu e o Lucas, né, esse workshop que eu e o Lucas a gente vem já cozinhando ele, testando, melhorando aí ao longo do tempo, vai ser muito especial. Queria deixar também um convite para vocês conhecerem mais da Noware, né, a empresa da qual todos nós aqui, eu, Lucas, Flor, fazemos parte. Entra aí noware.global, nós somos uma consultoria especializada em aceleração de resultados, transformação da sua organização. Se vocês precisarem de ajuda, tiverem precisando de alguém para bater um papo, chama a gente. E também conhecer mais, se já não conhecem, a K21, se estiverem precisando de treinamento, trazer mais conhecimento, capacitação, com a gente mesmo que vocês podem falar. Então podem entrar também em k21.com.br, estamos lá. E é isso. Luquinhas? Cara, eu só quero agradecer. Você já fez o jabá, eu trabalho contigo, gente. Então é isso aí. Eu só quero agradecer a esse convite, a Flor pelo Love the Problem, ao Molero pelo espaço aqui. É legal falar com... Parece que a gente tá falando pessoas diferentes, assim, nem sei quem tá aí do outro lado das câmeras, mas, tipo assim, é legal falar com outras pessoas, é como se eu tivesse ido pra um outro lugar, conversar com outras pessoas, então é isso. Se quiser que eu fale outra coisa e outro dia, me chama que nós estamos juntos toda hora. Precisando, eu gosto de compartilhar, porque a comunidade ajuda muito, e sendo alguém que foi lá para consumir conteúdo e aprender, eu gosto muito de devolver o que um dia eu recebi. Então, gente, se quiserem trocar ideia, conta comigo. Tamo junto. Obrigado, Molero. Bom, eu quero agradecer de novo. Foi muito legal para mim. Foi a primeira vez que eu fiz essa collab, então espero que seja a primeira de muitas. E é isso, gente. Ouçam Love the Problem, acompanhem a gente. A gente tem bastante conteúdo maravilhoso lá. Nosso objetivo, como eu falei, é democratizar o acesso ao conteúdo. Então, vocês vão encontrar bastante coisa interessante. Mais uma vez, muito obrigada. Boa, obrigado. O Love the Problem também é uma inspiração para fazer essa comunidade, fazer esse conteúdo, dividir isso. Então, tá ali, acho que tem um pouquinho de cada um de vocês aqui no Viajar, eu também, mesmo que vocês não tenham participado aqui. Acho que mais contato só tive com o Chui antes do evento aqui, em Linkoff e tudo, mas, Lucas, tá convidado, a gente vai marcar tempos. Gente, para quem chegou até aqui, muito obrigado. Obrigado por vocês. Obrigado o Agile Brasil, o Scrum Gathering, Alisson tá ali, Garrido, ideia genial de juntar os eventos, então parabéns por isso. Então amanhã tem Esquenta lá no Rio de Janeiro, acho que eu já pus aqui o link, tá no chat, tem Esquenta, que vai ser lá na Barra, presencial. Entra nesse link aí que vai estar lá, vai direcionar para vocês se inscreverem. Quem está no Rio de Janeiro participa. A Agile Brasil com o Scrum Gathering Rio tem link aqui embaixo para vocês se inscreverem, terem desconto. Vai estar lá no Spotify do Love the Problems também. Tenho certeza que a Flor vai colocar. Valeu, gente. Até semana que vem já tem aí próximo episódio. Valeu, tchau. Tchau, gente. Tchau. Valeu, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Noware. Se você curtiu, compartilhe.
Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.